2 de setembro, San Justo de Lyon, França, século IV, anos 300. Bispo. Era bispo dessa cidade importante, já na época, e havia no tempo já o direito de asilo. Alguém que fosse perseguido, mesmo que fosse pela polícia, poderia se asilar numa igreja. E dentro da igreja seria como uma embaixada hoje, não poderia ser preso. Um criminoso então entrou na igreja para se asilar. As autoridades prometeram a Dom Justo que não iriam matar esse criminoso se o bispo entregasse. E o bispo acreditou, entregou e eles o mataram. Então esse bispo ficou assim muito envergonhado. Eu tenho que dar direito ao asilo às pessoas, era um direito da época. E eu entreguei e eles o mataram. Então ele sai da sua diocese e vai para a vida eremítica, para a vida de oração. Depois uns dizem que ainda volta, outros têm dúvidas se ele voltou vivo, outros trouxeram seu corpo de volta, né? Então, ele era santo, era um bispo muito dedicado, de muita fé, defendeu a verdadeira fé contra as heresias e foi logo muito cultuado como santo. Esse bispo que amava seu povo, mas saiu quando não se sentiu digno. Neste tempo, a igreja está se desenvolvendo. É muito interessante que os bispos não tinham territórios tão grandes como tem hoje as dioceses. Cada cidade razoável teria o seu bispo. Vamos imaginar assim, aqui, ó, Nova Prata, Veranópolis, Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, todas teriam o seu bispo. E era centralizado no bispo o ministério, ainda é, mas era muito mais. Então, só o bispo batizava na noite da Páscoa. A Eucaristia, os presbíteros, com o bispo, rezavam a missa. Aí crescem as comunidades, então se formam assim, para entender no popular, uns puxados, né? Surgem estruturas chamadas paróquias. A palavra vem do grego, significa uma casa à margem, um lugar de lado à margem, somado. Então, que está à margem, mas dependente do centro. Então, tem assim, o bispo ficava na sua cidade e ia de vez em quando nessas comunidades do interior, tem uma marca rural nessas paróquias, se bem que algumas surgiram já dentro de cidades muito grandes. O bispo, então, vai de vez em quando, aí ele não consegue, então ele manda um padre seu vigário, daí vem o nome vigário. Era para ir o bispo, mas ele manda um no seu lugar, um seu vigário lá. Então mandava o seu vigário, o vigário ia lá, celebrava, ficava um tempinho, voltava para a cidade na convivência com o seu bispo. Passando o tempo, vocês do povo entendem, o povo gostava que este vigário não fosse só lá rezar, mas ficasse por lá. Então, o vigário que ia, às vezes, foi ficando, e aí temos essa estrutura multissecular chamada paróquia, né? E que chega até os nossos tempos. Nos últimos 60 anos, ela vem sendo muito questionada como estrutura pastoral, tentativas de criar outras estruturas, outros modos, tentativas de criatividade, de adaptação, mas não se joga fora
a estrutura que serviu a tanto, ainda mais aqui no nosso vicariato este ano, tantas completando 100 anos de criação paroquial. Bom, de um santo para a história, da história do passado para a história do presente, que Deus nos cuide na história do futuro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santos e Parentes, um oferecimento Barbieri Imóveis, Automóveis e Chaves. Fone 3242-1040, Rua Henrique Lenze, 504, Nova Prata. Origami, gráfica expressa, papelaria, materiais escolares e brindes personalizados. Fone 54-3242-4588, localizada no centro de Nova Prata.